Oi gente, tudo bem? Como eu tinha comentado pra vocês no Instagram, eu ia gravar um vídeo com uma especialista em fonoaudiologia. Essa daqui é a Mônica. Ela trabalhou muitos anos como fonoaudióloga, hoje em dia ela não exerce mais, mas ela tem muito conhecimento nessa área, em como aplicar isso com crianças, como ajudar no desenvolvimento delas. Você quer dar um oi? Isso mesmo. Oi, gente. Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo, né? Eu sou fonoaudióloga, sou formada em São Paulo, na PUC. Trabalhei vários anos com isso, tanto na consulta particular como uma ONG. E bom, e aí agora eu cheguei no Chile, agora não, né? Faz muito tempo eu cheguei no Chile e aí a vida foi me desviando. Mas, como eu te comentei, o tema de estimular das crianças de desenvolvimento, enfim, sempre é um tema, e de linguagem, né? Porque eu sou fonoaudióloga, para mim o tema da linguagem, de como a gente se comunica e etc. É importante porque é a forma como a gente se interatua, né? Interatua no mundo. É uma das formas, né? E a linguagem é muito mais do que só a gente falar. Bonitinho, certo? Então tem muitas coisas que estão envolvidas nesse processo, né? Por isso que eu agradeço o convite e toda vez que eu puder aportar, né, ajudar nessa área, eu feliz. A gente juntou algumas perguntas quando eu anunciei no Instagram que ela iria estar aqui hoje. E aí eu vou fazer as perguntas, a gente vai bater um papo e vai conversando sobre os assuntos que surgirem. Vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta é, de que forma a gente pode incentivar a fala para as crianças? Então, primeiro vamos conversar um pouquinho do que é falar, né? Falar é a interação de uma pessoa com a outra. Então, enquanto eu falo, você me escuta. Todo mundo nasce primeiro já escutando, porque a gente só fala porque a gente escuta. Se não escutar, não fala. Então, assim, a gente já nasce dentro de um meio falante, primeiro. A gente nasce escutando. Existe todo um processo que se desenvolve a musculatura para falar, porque não existe um aparato falador. A gente ocupa uma parte do aparato digestivo, né, para poder falar, e a gente tem as cordas vocais. Então você usa pulmão, porque é o que libera o ar, as cordas vocais passam por aí, depois isso chega na boca e a gente tem um monte de articulações que a gente faz para poder dar tom, para poder dar o que a gente chama de fonemas, né? Que são os sons. Falar e se comunicar começa do momento que ele chorou, entende? Porque é a primeira vez que ele emitiu um som, porque ele, dentro da barriga ele só escuta. Pode se comunicar, não sei, ficou irritado com alguma coisa, chuta, se mexe, sei lá, enfim, né? E tem, hoje em dia, você vê até que tem gente que, nas ecografias, que eles sorriem, né? Porque hoje a gente pode ver. Essa é a primeira experiência, eu chorei e emiti um som, certo? E depois, até esse primeiro mamã, tá? Existe toda essa preparação para ele poder falar mamã. Então assim, as crianças, elas, quando elas estão escutando, elas são capazes de reproduzir qualquer som. Só que aí elas vão modulando isso, porque elas vão aprendendo, formando esse aparato, né, formando essa musculatura, para daí ir reproduzindo esse idioma que a gente está falando, que é português, inglês, o que seja. Como é que você estimula? Primeiro é falando, né? Claro. Claro. Quando a gente está conversando, pessoa bonitinho, tá, acordou, tá com fome, ai, tá chorando, mãe, vai. E a gente vai mudando o tom, vai mudando todas as intuações assim, e o cara vai olhando, né? Vai fazendo, ele começa a responder, e ele começa a balbuciar. Quando ele começa a fazer, ele está imitando alguma coisa e você responde. Quando a criança está mamando, você começa isso. Porque se você amamentou, Eu amamentei. quando a criança está amamentando, que ela está chupando leite, você fica quieta, certo? Se ela para, você fala. Né? A gente pergunta, tá tudo bem? Você ainda tá com fome? Né? Tá com sono? Vamos trocar? Ok. A criança começa a mamar, você fica quieta. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eu falo, você me escuta. Você fala, eu escuto, né? E é o que vai acontecendo. Então, tudo isso é uma aprendizagem de comunicação. A criança não é que do nada ela começou a falar. Fala assim, mamãe, olha, ela falou. Ela está se preparando faz um ano. Se você amamenta,
Aí a gente não vai falar muito de algumas coisas, mas sugar é importante, não é só para ela se alimentar, né? Porque ela precisa. Mas assim, a força que ela tem para sugar e que você deve ter notado aumenta conforme ela vai ficando, né? Até que dói, etc. Isso é que nem fazer ginástica para músculo, né? Que nem fazer ginástica. Ela está exercitando, além de se alimentar, isso é um processo de exercitando toda essa musculatura da boca em si, das bochechas, etc., da língua. Porque a gente precisa de tudo isso para poder falar. Eu faço assim, isso é um ponto articulatório que tem um som. E depois tem outros que são mais complexos e são mais guturais, mais internos e são mais difíceis, porque existe uma motricidade muito fina que a gente desenvolve que é difícil, né? Não, eu noto isso com a Bia, porque o desenvolvimento dela, você percebe perfeitamente que vai sendo gradual. Começa com uma sílaba, daí aumenta para uma palavra, daí ela consegue juntar duas palavras, mas sem conectar com o verbo, depois vai parecendo as frases mais completas e o mais interessante é que como ela está no português e no espanhol, ela escolhia as palavras mais fáceis. Claro, e esse é todo um processo cognitivo também, né? Porque se dá tudo ao mesmo tempo. Nada disso é linear. Você está treinando, não sei, enquanto você está falando, você também está treinando outras motricidades, né, de mão, a criança fica em pé, ela vê outras coisas, então ela tem mais interesse, daí ela olha, e tudo isso é importante estimular, por isso que é importante passar por todas essas fases. Qual que é a primeira preocupação? Se eu não estou amamentando, porque assim, o bico do seio, ele tem a dificuldade necessária para poder fazer esse treinamento, porque é tudo muito pequenininho, ele tem que realmente sugar, tem que fazer força e etc. Mas se eu não posso amamentar, não quero, né? Enfim, o bico da mamadeira tem que ser uma coisa que seja anatômica, o mais parecido possível com o seio, e não só no formato, senão que, porque não serve na dificuldade. Então, porque assim, não serve eu ter assim, uma anatomia linda e fazer um buracão, entende? Porque ele vai comer mais fácil, mas ao mesmo tempo não me prejudica a outra coisa. Essas dificuldades, elas têm que existir, daí depois passar pro copinho, né, que primeiro aquele copinho que tem um biquinho e etc. Esse biquinho também tem que ser um biquinho que não seja super fácil, se vai usar canudinho, o canudo que seja mais fino. Gente, não é assim aquele mínimo desesperadamente, mas também não enorme, né? Quer dizer, alguma coisa que seja, que obrigue, digamos assim, a criança a fazer essa força para fazer. Que tenha algum tipo de esforço. Exatamente. Tudo isso. Aí começou a falar, e esse mamãe, você falou mamãe, etc. Então a gente faz, e a gente estimula muito, e as pessoas têm essa sensaçãozinha de que a estimulação, uau, uma coisa mágica, ou muito especial, e não é especial. Você tem que ter essas atenções e estar falando com a criança o tempo todo. Eu percebo que perguntar as coisas, porque as crianças, eu acho que de uma forma geral, elas têm uma tendência a ir pelo mais fácil, nós seres humanos, eu acho, né? Claro. E aí é questão de apontar ou tentar mostrar, ou mesmo depois de um tempo a gente já meio que interpreta o que ela quer dizer e não pergunta mais vezes. E eu percebi que quando eu comecei a perguntar mais, querer que ela tivesse uma expressão verbal e me fazer de boba mesmo, de tipo, não entendi, mas o que você quer? Não tô entendendo. E isso fez com que ela tivesse mais vontade de começar a falar e começasse a, poxa, ela não tá entendendo mesmo, e aí eu preciso dizer alguma coisa, e aí ela começou a falar mais. Isso acontece muito com os primeiros filhos, entendeu? Porque assim, tá tudo, quando esse ser chega, tá tudo muito preparado, e é isso mesmo, a gente sabe, falar, fez a cara assim, fala assim, eu sei que você quer comer, tá bom, tá, e etc, né? Ou você faz assim, você quer água, tá, que também tá bem, né? Mas é isso mesmo, ela não vai falar se ela não precisa, né? Você faz assim, e você já sabe o que esse A quer dizer, pra que ela vai fazer outra coisa, o trabalho, né? Então assim, não só perguntar, mas justamente dizer isso. Eu não entendo o que você quer. Porque eu não estou entendendo o que é. E ao contrário, é isso? Não. Ah, então tá. Então diz pra mamãe o que você quer. Esse tipo de coisa vai realmente fazer com que ela
não só tem interesse, ela vai ter obrigação de falar, porque se ela quer o que ela quer, ela vai ter que fazer você entender. Tem que fazer uma força. Né? Então, isso é estimulação, porque tem a ver com ela se superar, né? Com ela ir avançando. Todas as coisas, e principalmente quando a criança começa a sentar e ela senta, tem muita gente que diz, ai, pra que precisa engatinhar? Já andou logo. Às vezes eu digo, ai, que pena, né? Porque que não engatinhou. Porque engatinhar tá trabalhando toda a musculatura em termos físicos, mas também ela te obriga a ter que caminhar um pouquinho mais para onde ela quer e desenvolve independência. Porque daí o que acontece? Você está fazendo ela realmente, para quando ela andar, né, tiver em 2 pés, trabalhar equilíbrio, trabalhar a direção, e ela vai se sentir mais segura de fazer isso porque ela já tem um certo treinamento. Porque, por exemplo, se ela cair sentada, ela já sabe o que fazer. A outra coisa, a gente precisa dar uma certa sujeira para a criança. Entendeu? Porque, assim, essa coisa de você, ai não, porque suja, etc., obviamente não é pra ficar com a criança suja mesmo, né? Mas, assim, a gente vive nesse meio. Tem a sua importância, né? Não pode ser esterilizado. Exatamente, porque a vida não é assim. Essa coisa da estimulação é cotidiana, tem a ver com estimular justamente isso, você fala e eu escuto, ou quando a criança, tem criança que interrompe mesmo, né? Você, mas esse menino interrompe o tempo todo, porque alguém deixou, né? Ou porque alguém não mostrou que, tá ok, você tá falando, eu tô te escutando, né? Porque se eu não tenho esse hábito de escutar, eu vou fazendo, fica quieto, tá, não sei o quê, e me meto, interrompo, a forma como eu me comunico, ou como as pessoas se comunicam na casa, é a forma que para ela é comunicação. Se eu falo alto, vai falar alto, se eu falo baixo, vai falar baixo, se a gente fala alto, se a gente não se escuta, se a gente... fulano, vem aqui, em vez de ir até lá e falar, você pode vir, por favor, né, e etc. Ou quando a gente está falando, a gente está se escutando, e etc. A gente fala assim, espera um pouquinho, depois você fala, e esse espera um pouquinho e depois você fala é de verdade, né? Porque isso tem que ser de verdade. Uma coisa que eu sempre falo muito é a questão da consistência, né? As crianças entendem a consistência, então não adianta um dia você fala 5 minutos e 5 minutos e 5 minutos e no outro dia os 5 minutos é meia hora. Ou então não acontece, né? Você fala, espera 5 minutinhos, mas você não vai, não faz cumprir aqueles 5 minutinhos. Aí na próxima vez que você falar, espera 5 minutinhos, esquece. Né? Então assim, tudo isso também tem a ver com a comunicação, né? Porque a gente fica muito centrado na fala. A fala faz parte da comunicação e obviamente ela tem que ser eficiente, porque a gente não adianta falar japonês com você, certo? Mas a fala faz parte de tudo isso, né? E essa interação é a que finalmente estabelece uma comunicação efetiva além da fala. Tá? Eu percebo isso. Agora, por exemplo, a gente está passando por uma fase de quando ela tá em um momento difícil, que ela tá perdendo a cabeça ou que ela fica muito nervosa, a tendência é fugir para aqueles momentos de joga alguma coisa, ou fica muito brava e começa a chorar. E eu percebi que chamar ela para falar, expressar, ao invés de chorar, de gritar e tudo mais, resolve muito mais rápido. E eu percebi que incentivando isso, agora a quantidade de choro, a quantidade dela chegar nesse momento de frustração, nossa, reduziu assim, absurdo. Mas né, é puxar a concentração às vezes também, incentivar que ela tenha esse momento de eu resolvo melhor falando do que chorando. Duas coisas que são importantes, é bobo pra gente, né? Mas a frustração dela é real. É real, porque ela não chega até ali, ela quer pôr e ela não tá sendo suficiente para isso. E aí a coisa tá bom, eu tô com raiva, eu acho legal aprender a discernir o que tá acontecendo comigo e eu tô indo pedir ajuda, né? Mas então, olha, eu não posso fazer isso aqui, você pode me ajudar? E poder dizer eu tô com raiva. E obviamente a fala, ela é poderosíssima para isso, né? Ela é muito poderosa. E você vê, eu percebi quando dá o clique de ela notar, puxa, falando é mais fácil do que chorando. Você percebe quando rola esse clique. Mas
É importante assim, porque também é importante chorar. E Sim. também é importante ter raiva, porque isso também é Sim. expressão, isso é Sim. comunicação, senão você não percebe o que está acontecendo. Sim, certo? só que para esses momentos que ela sabe que a solução é uma coisa prática, ela perceber assim de se eu falar para ela que eu preciso de ajuda para alcançar é mais efetivo do que se eu só chorar. Sim, e principalmente o que vai acontecer? Ela externaliza, né? E isso alivia. Se eu posso pensar também que de repente eu dando assim uns murros na almofada, isso também me ajuda a aliviar. Sim, entendeu? a gente aqui Agora, usa o João Bobo. Isso. Só que assim, não me resolve O meu problema. pôr o negocinho aqui. Então assim, pedir ajuda, então para isso também serve. Falar, pessoal, olha, eu posso pedir ajuda, vou lá, eu peço e tá, recebo ajuda ou não. Né? Porque pode ser que eu não receba ajuda e aí eu continuo brava e aí então assim eu fico brava porque você não me ajuda e etc, e etc, e a gente vai aprendendo. Então você percebe que faz parte de um todo. É todo um contexto, É todo um contexto e é todo um processo, porque eu tô aprendendo muitas coisas nesse jogo. Ao mesmo tempo. Né? Tô aprendendo a me expressar, a identificar o que eu sinto e poder comunicar, o que eu preciso, que eu me sinto bem, que eu me sinto mal e além de tudo, experiências de como eu me desafogo nessas situações que são de frustração, né? Que acontecem muito e que, no fim, acontecem na vida o tempo inteiro. E, na verdade, a gente não está, eu acho que assim, ser pai, né, ou ser o entorno, tio, avô, né, a gente não está, digamos, a serviço de fazer a vida mais fácil de nenhuma criança. Porque a gente não quer que aconteça, porque a gente às vezes não banca o choro e etc. Então a gente quer resolver logo, né? Mas a gente não está a serviço disso. Precisa se frustrar. Entender que é mais importante você ensinar a lidar com a dificuldade do que não existir a dificuldade. Porque não é verdade, né? Porque a dificuldade isso. sempre vai existir. Então assim, a comunicação está sempre dentro disso tudo, então toda essa estimulação, toda essa conversa, que por exemplo você está relatando, são maneiras de como é que eu expresso. Agora, voltando ao ponto da estimulação para que esta fala, né, que eu acho que é a pergunta, essa estimulação é assim, ela é diária, a gente conversando, etc, e pondo essas atenções, né, aí no que a gente conversou até agora. E a outra coisa importante é assim, a gente vai adquirindo habilidade através da estimulação e do treinamento dos músculos, e também do amadurecimento neurológico, porque eu preciso desses comandos. As coisas vão caminhando meio juntas, né? Assim, enquanto eu vou tentando fazer, o cérebro vai tentando ajudar, e aí as coisas vão caminhando. Até que o cérebro diz, ela quer dizer agora então eu tenho que fazer assim. Então isso é a língua assim, a boca sai, etc. E esse comando sai, aí automaticamente comandando em bicicleta. Então, para isso eu também preciso que a criança cresça, e ela tem um processo de crescimento, de amadurecimento, enfim, que é próprio do ser humano. Desde o ponto de vista da linguagem verbal, a gente tem todo esse processo de estimulação, a criança geralmente começa a falar em torno de 1 ano, e gente, em torno, isso são ramos, né? Porque cada criança é um universo, cada família é um universo, tem criança que é mais lenta, tem criança que é mais rápida, enfim. Mas ao redor de 1 ano é o que a gente espera que comece a falar, e por volta dos 3 anos a gente espera que a criança tenha um bom léxico já, né, uma quantidade de vocábulos que ela possa se expressar, que ela faça uma frase, que ela entenda e responda frases curtas, ordem simples e esse tipo de coisa. Então ela já vai estar com muitos fonemas adquiridos, que são os mais fáceis, e obviamente os mais lentos vão ficando para o final. E ao redor dos 6 anos é que a gente esperaria que esteja completo. Então, olho nisso. Aos 3 anos eu preciso ter uma criança que mais ou menos já se comunique facilmente, digamos assim. Mãe, eu quero isso, não estou com sono, quero não sei o quê, papapá. Que são essas coisas. Se esse processo está muito lento, porque você vê, e geralmente as crianças têm amigos, então a gente vê e fala, pô, mas tá falando menos, né? Ou tá com mais dificuldade de algumas coisas que eu vejo que outras crianças já falam. Eu percebo que até é uma das perguntas que tá aqui para depois, porque, por exemplo, a gente que tá crescendo com uma criança bilíngue, eu sinto que a Bia
tá demorando mais para falar do que algumas amiguinhas, por exemplo, que têm a mesma idade, mas que falam apenas uma língua. Tá, daí depois a gente chega nesse nessa assunto, parte, né? Então tá, então por aí. Então se eu vejo que assim, tá abaixo, né, do que, ou tá antes, ou não tá assim ao par, né, do que as crianças coetâneas estão, então a gente já precisa ter um certo cuidado, porque quem sabe tá precisando de estimulação.